Bom, pessoal, vamos começar então essa aula sobre beta-lactâmicos, que é um grande grupo de antibióticos, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vocês podem ver aqui nesse primeiro slide, dentro dos beta-lactâmicos a gente tem vários grupos, várias classes farmacológicas de antibióticos, entre eles as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, o monobactâmico, que é um só, que é o Aztreonam. E o que eles têm todos em comum é essa estrutura química aqui, que é o chamado anel beta-lactâmico. Então, todos esses antibióticos têm essa mesma estrutura e por isso a gente agrupa eles nesse grande grupo dos beta-lactâmicos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma das classes, a gente vai falar um pouquinho também dos inibidores de beta-lactamases, que são antibióticos que se utilizam junto com esses antibióticos aqui, e bem no final da aula a gente vai falar também um pouquinho dos glicopeptídeos. Então, a história dos beta-lactâmicos, ela inicia com a descoberta da penicilina, que é uma história bem interessante. Se alguém ainda não leu sobre o assunto, vale a pena ler. É um dos capítulos mais interessantes da história da medicina. Ela foi descoberta em 1928 pelo Fleming, depois que ele viu que um fungo, a penicilina notatum, fazia uma inibição do crescimento das bactérias em placas de agar. Então, ele notou isso e, a partir daqui, ele imaginou que tivesse aqui uma substância que estava fazendo essa inibição do crescimento, que, no fim das contas, foi a penicilina. Em 1940, ela já foi utilizada em modelos de infecção animal e em 1941 ela já foi utilizada em pacientes. Então, aqui nessa época, a gente tinha pouquíssimos antibióticos disponíveis, por isso que esse desenvolvimento foi também tão rápido. Logo depois, ela foi desenvolvida, então, por laboratórios e em 45 ela rendeu o prêmio Nobel, não só para o Fleming, mas também para esses outros dois pesquisadores aqui que ajudaram na descoberta e na síntese da penicilina. Os beta-lactâmicos, de maneira geral, incluindo a penicilina, eles têm um mecanismo de ação que envolve a inibição dessa enzima, que é a dealanil-dealanina transpeptidase. E que, com isso, eles acabam inibindo a formação adequada da parede bacteriana. Então, todos os beta-lactâmicos vão ter esse mesmo mecanismo de ação, e essa parede bacteriana ela é feita de peptidoglicanos. Então, eles vão inibir a fusão de peptidoglicanos e, com isso, inibir a formação da parede da bactéria. Aqui a gente tem uma figura mostrando isso, então a gente tem aqui um peptídeo glicano, aqui um outro, e o que acontece? Essa enzima, ela vem aqui, corta essa D-alanina aqui, e daí faz com que a gente tenha uma fusão das duas moléculas, formando assim a parede celular. O que a penicilina e as cefalosporinas, por exemplo, aqui, que são os dois beta-lactâmicos aqui representados, fazem? Elas inibem essa ação, e daí a bactéria não consegue formar a parede celular, e com isso ela fica exposta a alterações de osmolaridade, enfim, e acaba morrendo. Com isso, a gente já consegue entender algumas coisas. Por exemplo, os beta-lactâmicos só vão funcionar em indivíduos, em organismos, né, em bactérias que tenham parede celular. Naquelas que não têm parede celular, como, por exemplo, os atípicos, os beta-lactâmicos não vão funcionar. Além disso, a gente consegue entender por que a maioria dos beta-lactâmicos eles têm uma ação melhor contra bactérias gram-positivas, que tem uma parede celular espessa, mas é uma parede celular que fica mais externamente na bactéria, do que quanto às gram-negativas, que apesar de ter uma parede celular um pouco mais fina, elas têm uma membrana de lipossacarídeo que dificulta a entrada do antibiótico até chegar na parede celular para exercer a sua ação. Uma outra característica bem importante desses antimicrobianos é que eles são bactericidas, então são antimicrobianos que matam as bactérias e não só que diminuem o seu crescimento. Então aqui a gente tem de novo uma figura representando os gram-positivos e os gram-negativos, e vejam como de fato os gram-positivos têm uma parede celular mais espessa, mas bem externa, enquanto que os gram-negativos têm uma parede celular mais fina, mas que tem toda essa camada aqui por cima de lipossacarídeos que dificulta a entrada dos antibióticos e tem que entrar por essas porinas, né, que são buracos nessa parede de lipossacarídeos. Então essa é uma das razões que a gente vai ver que boa parte dos beta-lactâmicos funciona melhor para gram-positivo do que para gram-negativo. Claro que isso vai ter exceções, mas essa é uma regra geral que a gente pode já começar a gravar. Então, a gente vai ter resistência a antibióticos, algumas resistências que vão ser intrínsecas, como a gente falou, micro-organismos sem parede celular, que a gente tem algumas dessas bactérias, tipo Mycoplasma, Rickettsia, Pneumocystis, que não é nenhuma bactéria, mas enfim, esses micro-organismos aqui, eles não têm parede celular, logo o beta-lactâmico não vai ter nenhuma ação sobre eles. E a questão dos gram-negativos, né, que ela vai ter especialmente alguns beta-lactâmicos, vai ter uma impermeabilidade, ou seja, não vai conseguir passar naquelas porinas ali e ele também não vai ter uma atividade contra alguns antibióticos contra esses micro-organismos.
Além disso, a gente vai ter aquelas resistências que a gente viu na aula passada, que são a resistência fisiológica, a resistência adquirida, como por mutações, enfim. Então, isso vai valer para os beta-lactâmicos e para praticamente todos os antibióticos, só para a gente relembrando. E a prevenção principal que a gente pode fazer da resistência é prescrever antibióticos só quando a gente tem necessidade de verdade, ou seja, uma prescrição correta, não só na indicação, mas também na dose, no tempo de uso, que também a gente conversou bastante na aula passada. E em relação a uma resistência específica dos beta-lactâmicos, que é bem importante, são as beta-lactamases. O que são as beta-lactamases? Beta-lactamases são enzimas que as bactérias desenvolveram ao longo do tempo, que quebram aquele anel beta-lactâmico que a gente viu lá no primeiro slide. Então, uma das primeiras beta-lactamases que foi identificada é chamada de penicilinase, porque ela inativa as penicilinas, né? Então, ela vai lá, quebra essa ligação aqui do nitrogênio e oxigênio, e o carbono, desculpa, e aí ela vai ter, então, vai abrir o canal beta-lactâmico e vai transformar o antibiótico num antibiótico inerte, num antibiótico inativo. As beta-lactamases elas são cada vez mais importantes, especialmente em germes hospitalares, e a gente vai ter vários tipos de beta-lactamases que podem ser, inclusive, identificados por testes moleculares e que, eventualmente, podem ajudar na seleção de antimicrobianos para aqueles germes muito resistentes. Vamos falar um pouquinho mais agora das penicilinas. Então, as penicilinas elas são usualmente hidrofílicas, e com isso a gente já entende que elas vão ter uma absorção via oral muito baixa. A gente tem somente uma penicilina que tem uma que tem absorção via um pouco melhor e que pode ser utilizada via oral. As outras todas, o uso delas é parenteral. Elas têm uma excreção preferencialmente renal, então a gente tem que ter cuidado naqueles pacientes com insuficiência renal, como a gente também conversou na aula passada, pode exigir algum ajuste de dose. Mas, apesar disso, elas têm uma toxicidade relativamente baixa e tem uma janela terapêutica bem grande. Então, penicilina, a gente não tem muito problemas de dose. E elas são sensíveis, então, àquela beta-lactamase inicialmente descrita lá, que é chamada de penicilinase. Então, aqueles germes que têm beta-lactamase do tipo penicilinase positiva, eles não vão sofrer as ações da penicilina. A gente tem alguns tipos principais que estão aqui nesse slide, que alguns provavelmente você já conhece, né? A gente tem primeiro a penicilina G, que é a penicilina que também é chamada de benzilpenicilina, que é a penicilina chamada de natural, que é aquela penicilina que é sintetizada lá pelo fungo. Depois disso já foram sintetizadas a penicilina cristalina, que é uma penicilina de uso endovenoso, que tem uma meia-vida de ação bem curta, então ela tem um problema porque ela precisa ser utilizada várias vezes por dia, dependendo da doença, do esquema terapêutico, até de 4 em 4 horas, para algumas indicações. Então ela tem esse problema de uso, normalmente utilizada em infecções mais graves, infecções que exigem internação hospitalar. A gente tem a penicilina G-procaína, que é intramuscular, que o nível terapêutico se mantém por 24 horas, e tem a famosa penicilina G-benzatina, ou benzetacil, ou benzilpenicilina, como algumas pessoas conhecem, que é aquela que normalmente a gente utiliza em infecções de faringite, por exemplo, que ela é bem dolorosa, porque é uma penicilina que ela é insolúvel, ela forma cristais, ela mantém níveis terapêuticos por até 28 dias. Então, essa aqui, se alguém já tomou, provavelmente se lembra, porque é uma das injeções mais dolorosas que tem, exatamente por essa formação dos cristais. E tem, como eu falei para vocês, uma penicilina que é uma penicilina VO, que é fenoximetilpenicilina, que também é chamada de penicilina V, que ela tem uso oral, também tem uma meia-vida curta, de cerca de 6 horas, e se utiliza hoje em dia basicamente quando a gente precisa fazer uma redução, quando a pessoa tem alergia à penicilina, e a gente quer fazer uma dessensibilização para usar a penicilina em algumas situações bem específicas, por exemplo, gestantes, daí a gente pode usar a fenoximetilpenicilina. Mas se usa muito pouco hoje em dia na clínica, vocês vão entender por que ao longo da aula. Depois a gente vai ter as que são chamadas de penicilinas de espectro ampliado, que aqui são dois medicamentos que eu tenho certeza que vocês conhecem bem, que é a ampicilina e a amoxicilina. Qual é que é a vantagem dessas penicilinas, aqui entre aspas, em relação às penicilinas mais antigas, aquelas penicilinas que são penicilina mesmo? Elas têm duas vantagens importantes. A primeira é que elas têm um espectro um pouco maior, porque as penicilinas em si, elas pegam basicamente gram-positivos. Elas têm um espectro muito ruim para gram-negativo, para anaeróbio, e como a gente viu antes, os micro-organismos atípicos, que não têm parede celular, elas não funcionam. Então, aqui a gente vai ter um pouco mais de espectro para gram-negativo, especialmente quando a gente utilizar essas penicilinas aqui com algum inibidor da beta-lactamase, e elas têm uma absorção melhor via oral. Então, a gente vai ter esses dois medicamentos, esses dois fármacos, como fármacos que a gente pode utilizar endovenosamente ou por via oral.
Então, vai nos ajudar quando a gente quiser tratar um paciente, por exemplo, que vai começar o tratamento endovenoso no hospital, e a gente vai querer terminar o tratamento dele em casa, por exemplo, que a gente vai ter uma opção de passar para via oral depois do início com o medicamento via oral. Além disso, a posologia delas também é melhor. A gente tem a ampicilina pode ser usada de 6 em 6, de 8 em 8 horas, e a amoxicilina de 8 em 8 até de 12 em 12, dependendo da dosagem. Então, a gente vai ter aqui medicamentos que são muito mais fáceis de utilizar. Por isso que vocês vão ver muito mais prescrição de amoxicilina, por exemplo, do que de penicilina, de fato. Além disso, a gente vai ter as penicilinas semissintéticas resistentes à beta-lactamase, ou algumas delas, pelo menos. Que é a mais famosa, a mais utilizada é a oxacilina, tá? A oxacilina, ela tinha um precursor dela que era a meticilina. Então, ela é um medicamento que se utiliza basicamente quando a gente tem um Staphylo aureus produtor de penicilinase. Então, o Staphylo aureus produtor de penicilinase, ele já não é mais sensível às penicilinas, mas ele pode ainda ser sensível à oxacilina porque ela é resistente a esse tipo de beta-lactamase. Então, esse tipo de Staphylo aureus é o Staphylo aureus que a gente vai usar a oxacilina para tratar. Claro que já tem bactérias que são resistentes à meticilina, que é o que a gente chama de MRSA ou MRSA, né, que são os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, e daí a oxacilina não funciona mais. E aqui a gente vai ter uma das grandes indicações de uso de vancomicina, que é um antibiótico, é um glicopeptídeo, que não é um beta-lactâmico necessariamente, mas que a gente acaba estudando junto com esse grupo aqui, porque ele acaba entrando como indicação para tratar esse tipo de micro-organismo que não é sensível à meticilina. Isso vai acontecer basicamente dentro do hospital, mas já existem várias descrições, inclusive aqui no nosso meio, de marcha comunitária, que deles têm uma sensibilidade um pouquinho diferente. Pode ser sensível a sulfametoxazol, trimetropina, algumas quinolonas, a clindamicina. Mas isso a gente vai acabar vendo só quando a gente tiver a cultura e o antibiograma do sítio de infecção. Então, aqui, essa aqui também é bem importante, a oxacilina. Quando é que a gente usa penicilinas, tá? E aqui a gente, sim, eu coloquei penicilinas, mas aqui está incluído também a oxacilina e também a amoxicilina e a ampicilina, que a gente fala delas como tudo como um grande grupo. Então, vocês viram que é basicamente gram-positivos, né? Então, assim, infecções por pneumococos, por exemplo, e meningococos. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter infecções respiratórias e também a meningite, que pode ser causada pelos dois. Infecções de via aérea por estrepto, betomolite, estreptovírus, endocardite, que também pode ser causada por esses estreptococcus aqui. Infecções por enterococos, Clostridium menos, mas também possivelmente listéria. Algumas infecções por anaeróbios, a gente pode tentar usar penicilina. Então, a gente vai acabar caindo basicamente nas infecções de vias respiratórias superiores, algumas infecções urinárias também. Então, vocês vejam que a gente tem uma gama muito grande de indicações, e é por isso que esses antibióticos, os beta-lactâmicos, de maneira gerais, são, em geral, os antibióticos mais prescritos para a maioria das infecções que a gente vê. Além disso, tem uma indicação bem clássica de penicilina, que é para sífilis. Então, o ideal, quando a gente tem um paciente com sífilis, é usar penicilina. E também infecções do trato urinário. Agora, passando por, na verdade, falando de antibióticos que não são beta-lactâmicos, mas a gente sempre usa junto com os beta-lactâmicos, que são os inibidores da beta-lactamase. A gente tem basicamente 3 inibidores da beta-lactamase, que é uma utilização mais corrente, assim, que é o ácido clavulânico, o Subactam e o Tazobactam. Que são esses medicamentos, esses fármacos? Eles são um substrato para as penicilinases. Então, o que acontece? A gente dá um beta-lactâmico junto com o inibidor da beta-lactamase, a penicilinase vai lá e atua sobre o inibidor da beta-lactamase e não atua sobre o antibiótico, sobre a penicilina, no caso, sobre o beta-lactâmico. E a gente consegue utilizar, ter algum efeito do antibiótico, da penicilina, sobre micro-organismos que têm beta-lactamase. Então, esses antibióticos, eles sempre vão vir em combinação, né? Então, a gente tem algumas combinações já fixas no mercado, que vocês vão sempre prescrever assim, tá? Então, vocês não conseguem, por exemplo, prescrever só Tazobactam. Vocês sempre vão prescrever piperacilina mais Tazobactam, amoxicilina mais clavulanato e ampicilina mais Subactam. Existem outras combinações, existem outros inibidores da beta-lactamase, tem um bem novo agora, que é o Avibactam, tá? Que vem junto com a ceftazidima, mas esses aqui são os mais usualmente prescritos, eu acho que vocês precisam conhecer pelo menos nesse momento da formação de vocês. E aqui a gente tem uma figura só demonstrando o que acontece quando a gente utiliza esses dois compostos. Então,
Se a gente utilizar somente a amoxicilina numa bactéria com beta-lactamase, a gente vai ter isso aqui de crescimento, ou seja, não aconteceu nada, né? Se a gente tiver só bactéria sem nada, acontece isso. Se a gente tiver só ácido glavulânico, acontece isso. Se a gente usar só amoxicilina, acontece isso. Então, assim, aqui a gente não tem diferença praticamente nenhuma. E se a gente juntar a amoxicilina com ácido glavulânico, a gente vai ter isso aqui. Então, aqui a gente tem um belo exemplo de sinergismo farmacológico, onde a gente junta dois medicamentos que tem pouco ou nenhuma ação e tem uma ação muito grande, né? Muito maior do que a ação dos dois aqui juntos. Então, esses compostos, os inibidores da beta-lactamase, vão ser super importantes para a gente conseguir aumentar o uso das penicilinas. Passando agora para a nossa segunda classe de fármacos que a gente vai falar hoje, que são as cefalosporinas. As cefalosporinas também são beta-lactâmicos, ou seja, elas têm na sua composição aquele anel beta-lactâmico, e elas têm uma diferença em relação às penicilinas, que foi o que a gente falou até agora, que elas têm uma resistência maior à beta-lactamase. Elas são ativas a vários gram-positivos, só que elas vão ter também alguma atividade contra gram-negativos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Elas não têm atividades contra anaeróbios, como algumas penicilinas têm, e a gente pode utilizar elas como antibiótico para profilaxia pré-cirúrgica, elas têm essa indicação meio clássica, assim, e também para tratar diversas infecções, desde infecções intraabdominais, infecções de trato respiratório, infecção urinária, então são antibióticos que a gente pode utilizar em várias situações clínicas. E elas são divididas em gerações. Tá? Então, a gente vai ter a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração. Isso não quer dizer que a primeira geração seja pior ou melhor que a segunda e que a terceira. Elas são diferentes. Não é iPhone, entendeu? Não é iPhone 10, 11, 12, 13. Aqui o que vai acontecer é que elas vão mudar a maneira que elas funcionam e com isso elas vão mudar suas indicações. Então, na primeira geração, a gente vai ter aqueles antibióticos que têm uma ação muito boa contra cocos gram-positivos, incluindo Staphylo aureus com penicilinase, porém que não tem uma boa penetração em barreira hematocefálica, não tem atividade nenhuma neurobicida e também e pouquíssima atividade contra gram-negativo. Então, aqui vão ser aqueles antibióticos que a gente vai usar basicamente para infecções por gram-positivos, e esses aqui são os que a gente utiliza na profilaxia cirúrgica, para infecção de FO. Tá? Então, aqui a gente tem a cefazolina, cefalotina, cefalexina e o cefadroxil. O que acontece com a segunda geração? A segunda geração, ela começa a ter um espectro um pouco maior para gram negativo. Então, mantendo ainda algum espectro para gram positivo. Então, a gente aqui vai ter a cefuroxima, por exemplo, que é muito utilizada no hospital para infecção respiratória, infecção de trato urinário. A terceira geração vai ter uma atividade ainda melhor contra gram negativo, mantendo alguma atividade não muito grande contra gram positivo. Tá? Então, veja o que acontece aqui, é que assim, as cefalosporinas elas começam tendo boa atividade contra gram negativo e quase nada contra gram positivo e quase nada contra gram negativo, e ao passar das gerações elas vão ganhando atividade contra gram negativo, mas elas vão perdendo alguma atividade contra alguns gram positivos. E a terceira geração ela tem algumas características importantes, especialmente a ceftraxona, que ela tem uma boa penetração na barreira hematocefálica. Então, isso leva ela a ser uma das cefalosporinas que tem maior indicação, por exemplo, do tratamento de meningite. Ela tem uma boa penetração na barreira hematocefálica, ela tem uma ação contra gram-negativos, que a gente vai ter aqui no Neisseria meningite, por exemplo, e tem ainda ação contra gram-positivo, como o pneumococo, por exemplo. Então, a gente tem aqui um antibiótico, ele é um antibiótico de escolha para meningite, por exemplo, em função dessas duas características especialmente. Além disso, a gente vai ter a ceftazidima, que também é um antibiótico importante, porque pega alguns gram-negativos hospitalares, como pseudomonas, por exemplo. Então, é um outro antibiótico que vai ter uma indicação um pouco mais estrita, mas que é uma indicação bem importante. E a quarta geração é basicamente o cefepime, que é um antibiótico que se usa bastante. Ela tem uma boa ação contra gram-negativo hospitalar, por isso que ela tem uma indicação grande em pacientes que estão internados no hospital, especialmente com infecção respiratória, mas ainda mantém alguma atividade contra pneumococcus, Staphylo aureus e Haemophilus influenza. Então, é um antibiótico com espectro maior e que a gente vai ter uma indicação um pouco mais estrita também para preservar esse antibiótico para infecções mais graves. Desde quando a gente fala de prescrição, quando a gente fala aqui ou das penicilinas ou das cefalosporinas, né? A gente vai ter antibiótico para usar praticamente por todas as vias que a gente imaginar. Então, pode ser IV, IM, via oral. Então, a gente vai conseguir fazer essa troca, por exemplo, de IV para VO, quando for necessário.
E veja assim, que a gente vai ter posologias diversas também, né? A gente vai ter antibióticos que a gente vai usar de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, a penicilina cristalina, que é aquela endovenosa, para que vocês vejam que tem alguns esquemas terapêuticos que são até de 2 em 2 horas, para ter uma meia-vida muito curta. E as penicilinas a gente usa normalmente milhões de unidades. Por quê? Porque a penicilina é um antibiótico antigo e que a gente viu que teve que começar a aumentar a dose para manter os micro-organismos sensíveis a elas, aqueles que não têm beta-lactamase. Por sua vez, as cefalosporinas também, a gente vai tendo venosas, VO, né? A gente vai ter também esquemas que vão variar de 6 em 6, 8 em 8, alguns até de 12 em 12, eventualmente, né? Porque elas também não têm meia-vidas muito longas. As doses aqui vocês não precisam se preocupar, como a gente já conversou algumas vezes, assim, dose não é uma coisa que a gente precisa decorar, né? Dose, ou a gente aprende de tanto usar, ou a gente olha em algum mecanismo de consulta rápida, ou no telefone, no computador, enfim, não é uma coisa que a gente tem que se preocupar em saber doses, intervalos, esquemas terapêuticos. Além das cefalosporinas e penicilinas, a gente vai ter também os carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são antimicrobianos de muito largo espectro, né? Então, eles são a última ou a penúltimo passo em pacientes com infecção hospitalar que não estão respondendo aos antibióticos anteriores. Eles também são beta-lactâmicos, né? Só que eles funcionam na maioria dos micro-organismos com beta-lactamase positivo. Então, eles são antibióticos que vão funcionar naqueles micro-organismos que a gente chama de ESBL, que é beta-lactamase de espectro estendido. Então, sabendo isso, você já imagina que são antibióticos com uma indicação bem precisa e que a gente tem que preservar para utilizar naqueles micro-organismos que não responderam aos tratamentos anteriores. Tá? Então, assim, não tem via oral, não existe carbapenêmico via oral, são todos de uso hospitalar. E a gente pode utilizar eles em praticamente todas as infecções. Né? Então, desde infecção intraabdominal, infecção respiratória, meningite, infecção urinária, desde que a gente tenha uma identificação de um germe com esse tipo de perfil de sensibilidade. Então, a gente não vai usar um beta-lactâmico tipo carbapenêmico quando a gente pode, por exemplo, usar ampicilina sulbactam, ou quando a gente pode usar cefuroxima, a gente vai reservar para quando a gente não puder usar esses outros antibióticos. Eles não têm muitos efeitos adversos, mas têm, como todos, náuseas, vômitos, diarreia, possivelmente algum exantema, tipo uma alergia, mas são antibióticos que, em geral, são bem tolerados. O que acontece é que eles normalmente são utilizados em pacientes relativamente graves, né? Então, já são um antibiótico de um grupo de pacientes que está mais comprometido com uma infecção mais importante. E o Astreonam, ele é um beta-lactâmico diferente, assim, porque ele é um dos únicos dos beta-lactâmicos que tem uma ação especialmente contra gram-negativos aeróbios. Né? Então, vejam que todos os beta-lactâmicos que a gente falou até agora, a maioria deles, pelo menos, tem uma ação muito boa para gram-positivo e alguma ação para gram-negativo, alguns ali mais selecionados, tipo cefalosporinas de terceira geração, por exemplo, terceira e quarta. Mas o Astreonam não. O Astreonam não funciona em gram-positivo e funciona bem para gram-negativo, ele é uma exceção à regra. E ele tem algumas bactérias que ele é especialmente importante, assim, especialmente pseudomonas, então algumas bactérias, de novo, bactérias hospitalares mais resistentes, né? Então o Astreonam ele tem esse grupo de bactérias que ele funciona melhor. É um antibiótico que vocês vão usar muito pouco, mas eventualmente, se vocês trabalharem num hospital grande, tipo no Clínicas, por exemplo, em Moinhos de Vento, hospitais maiores, vocês vão ter indicações de usar Astreonam. E, por fim, vou falar um pouquinho dos glicopeptídeos, tá? Como eu falei para vocês, os glicopeptídeos não são beta-lactâmicos necessariamente, mas eles têm uma ação muito parecida, eles inibem a síntese da parede celular, então a gente pode estudar eles juntos, porque eles têm um mecanismo de ação similar aos beta-lactâmicos. Eles funcionam só para gram-positivo, deixa eu falar aqui basicamente da vancomicina, que é o glipopeptídeo mais conhecido e mais utilizado. Eles não agem no mesmo lugar que o beta-lactâmico, não é na mesma enzima, apesar de eles inibirem a parede celular. E só vão funcionar para gram-positivos e são utilizados especialmente quando a gente não pode usar um beta-lactâmico porque o antibiótico, o micro-organismo é resistente ao beta-lactâmico. Então aqui a gente está falando muito especificamente de um micro-organismo que é o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Então é o ZMRSA que a gente falou um pouquinho antes, quando a gente falou de ox. Então, quando a gente tem uma infecção por Staphylococcus aureus, que é resistente à meticilina, a gente não vai usar a oxacilina, porque não vai funcionar, e aí a gente recai sobre os glicopeptídeos, especialmente a vancomicina. A vancomicina ela tem efeitos adversos que não são incomuns, então entre eles febre, calafrios, flebite, ela pode causar também uma disfunção renal, então eventualmente a gente não vai conseguir usar a vanco, vai ter que usar algum outro glicopeptídeo. E os usos principais, então, são infecções por MRSA, também a gente pode tratar Clostridium difficile, que é por causa de uma enterocolite, normalmente relacionada ao uso prévio de antibióticos também, a vancomicina pode ser uma opção.
alguns tipos de endocardite alguns micro-organismos específicos e meningite por pneumococo que seja não sensível, ou seja, resistente ou à penicilina ou à cefalosporina, que também pode acontecer, cada vez acontece mais pelo uso indiscriminado de antibióticos, a gente pode também acabar sobre os glicopeptídeos. Então, a gente falou agora de todos os antibióticos. A gente falou das penicilinas, cefalosporinas, falamos dos glicopeptídeos, e era isso, né? E dos inibidores da beta-lactamase. Tá? Então, a gente falou de todos os grupos de antibióticos. Agora, como a gente falou sobre mecanismo de ação, como se utiliza ele mais ou menos, algumas indicações a gente foi falando ao longo da aula, agora a gente vai falar dos efeitos adversos. Tá? Então, assim, os efeitos adversos das penicilinas, inicialmente. Como eu falei para vocês, as penicilinas são medicamentos que têm uma janela terapêutica grande. Então, a gente tem uma margem de segurança grande entre a concentração terapêutica e a concentração tóxica. Quais são os efeitos adversos mais comuns das penicilinas? Elas podem causar irritação gastrointestinal quando a gente utiliza via oral, isso vale para moxi e para ampicilina especialmente, que são as duas via oral que a gente mais utiliza. Podem causar flebite quando precisa de ADV, intramuscular, como a gente falou quando a gente falou da penicilina da benzilpenicilina, né, que é o benzitacil, pode causar dor em reação inflamatória local, que é bem comum, inclusive. E existem as reações alérgicas a penicilinas que a gente chegou a comentar na aula passada também. Então, as reações alérgicas vão variar assim, desde uma lesão cutânea até um choque anafilático. Tá? Então, é muito importante quando alguém diga para vocês, algum paciente diga para vocês que tem alergia à penicilina, que vocês façam uma história e consigam descobrir que tipo de reação que ele teve. Que pode ser uma reação que não mude a nossa prescrição e pode ser uma reação que vai mudar a nossa prescrição. Em relação à alergia à anafilaxia, tá? O primeiro caso relatado foi em 1946. Então, lembre que se começou a utilizar a penicilina em 1941. O primeiro caso que se relatou, de fato, foi em 46. Provavelmente aconteceu alguma coisa antes, mas ninguém se deu conta que era relacionada à penicilina. E o primeiro relato de morte por reação anafilática foi em 1949. Então, assim, vejam que qualquer reação alérgica não é tão incomum assim, né? De 7,40 para cada 1.000 pessoas. O mais comum é o rash macupopular, macupopular por AMP ou por mox, que a gente vai ver uma fotinho daqui a pouco. É que pode acontecer em até 10% das pessoas, que é bastante. E os fatores de risco para alergia, para anafilaxia, por penicilina estão aqui. Ó. Então, idade entre 20 e 40 anos, história prévia de alergia à penicilina, uma doença viral concomitante e administração injetável ou cursos intermitentes, que a pessoa fica fazendo cursos repetidos intermitentes. E como é que a gente previne? Perguntando para os pacientes, né? E não dando penicilina para quem tem uma história de alergia importante. A gente pode dividir as reações de hipersensibilidade à penicilina em 3 grupos, tá? Então, as reações imediatas, que são aquelas mais graves em geral, que incluem anafilaxia, hipotensão, choque, angedema, urticária, que são bem reações de anafilaxia mesmo, né? Quando a gente lê sobre anafilaxia, essa é a descrição em geral de anafilaxia, que é um quadro dramático, que tem que ser tratado de urgência e que o tratamento em geral envolve, além de controle, eventualmente até de intubação, administração de adrenalina. A gente tem aquelas aceleradas, que também geralmente são relativamente graves, que exigem alguma atenção médica, que é a urticária, angedema, que pode ser importante, broncoespasmo, e as tardias, que são graves também, mas que elas acontecem com mais de 72 horas, que são aquelas que são mais difíceis da gente conseguir ver quando o paciente está utilizando. Essas aqui, o paciente toma o medicamento, ele vai procurar ajuda porque ele se sente mal e ele acaba sendo atendido. Essa aqui o paciente também vai procurar atendimento, só que ele vai procurar atendimento depois de mais tempo. Então, aqui a gente tem uma urticária numa criança, né, causada por uso de penicilina. Veja que provavelmente ela tinha uma infecção estafilocócica, que a gente vê aqui na boca, ó, ou pneumocócica, desculpa, que a gente vê aqui na boca, e daí é por isso que ela foi usar o medicamento e apareceu uma urticária. Aqui a gente tem o eritema multiforme, que é uma outra manifestação possível de alergia à penicilina. Aqui a gente vai ter umas fotos de angedema, ó, que pode ser bem importante, especialmente em lábios, né? E claro que a gente não está vendo aqui, mas tudo que está inchado aqui para fora está inchado para dentro também, né? Isso pode levar o paciente a ter dificuldade respiratória. Então, a gente tem uma coisa, a gente tem que ter muito cuidado, e esses pacientes, quando tem essas alergias mais importantes, falam a mesma coisa para anafilaxia, é uma indicação, inclusive, de intubação orotraqueal precoce, porque vocês imaginam intubar uma epiglote que está toda inchada assim, é muito difícil. Então, pacientes que estão fazendo quadro anafilático, muitas vezes se intuba eles antes,
para conseguir entubar o paciente para não ter que fazer um outro acesso da via respiratória. Ó, aqui a gente tem um angedema, ó, que foi o que eu falei para vocês. Ó, a gente tem o lábio inchado e também fica inchado lá dentro, né? Então, a orofaringe também pode ter esse mesmo edema que a gente está vendo fora e o paciente começar a ter dificuldade respiratória. E aqui a gente tem uma síndrome de Stevens-Johnson numa criança, pode acontecer em adultos e em crianças. É uma síndrome super difícil de tratar, porque a pessoa tem essa descamação, essas lesões na pele, né? Isso acontece nas mucosas também. São pacientes que ficam internados na UTI, em geral com bastante tempo de internação, com infecção secundária. A sorte é que ela é muito, muito rara, tá? Mas isso também pode acontecer com penicilinas e com vários outros medicamentos. A amoxicilina, especificamente, a gente fez esse slide aqui porque, como a gente é um medicamento que a gente prescreve muito, é importante que a gente saiba especialmente os efeitos adversos mais comuns, né? Então, de hipersensibilidade, tipo alergia, racha, como a gente viu anteriormente, urticária. Além disso, ela pode ter efeitos gastrointestinais também, que são um pouco mais raros. Alguns pacientes podem desenvolver cefaleia relacionada à amoxicilina. E, como todos os antibióticos, praticamente, que a gente vai utilizar, a gente vai acabar alterando a flora, né, das bactérias que a gente tem. Então, por isso, elas podem causar, por exemplo, micoses, vulvovaginites. Então, isso é uma coisa que é meio comum a quase todos os antibióticos. As cefalosporinas, por sua vez, além daqueles efeitos que a gente falou agora, elas têm uns efeitos específicos dela, que são as predisposições de sangramentos, irritação gastrointestinal, e elas têm uma sensibilidade cruzada de alergia com as penicilinas que gira em torno de 30%, que não é muito pouco, né? Então, se o paciente diz para vocês que ele tem alergia à penicilina, por exemplo, se derem uma cefalosporina, você tem uma chance de a cada 10 pacientes, em 13 desenvolverem também alergia à cefalosporina. Então, como é que a gente maneja isso? Se o paciente tem uma alergia muito importante à penicilina, a gente não usa também cefalosporina. A gente vai usar algum substituto para as penicilinas. Tá? Agora, se é uma alergia menor, tipo um rash, alguma coisa assim, uma urticária, a gente pode até tentar usar cefalosporina. E se o paciente tiver alergia, a gente para o medicamento e ele vai ficar bem. Né? Então, agora, assim, se o paciente tiver um quadro de angedema, um quadro de anafilaxia, a gente não vai usar cefalosporina em quem teve alergia à penicilina. E, além disso, vocês podem fazer também nefro e hepatotoxicidade. E com isso, então, a gente termina a nossa aula de beta-lactâmicos, pessoal. Espero que tenha sido útil para a formação de vocês. A gente vai também fazer algumas outras aulas dos outros grupos antibióticos, que vocês já viram ali. O Arthur vai fazer uma aula, a professora Mariana vai fazer uma terceira aula. E com isso, a gente vai ter abordado assim, os principais tópicos das classes de antimicrobianos. Como a gente conversou na primeira aula, o objetivo aqui não é terminar com o assunto, é ter uma aula introdutória, depois a gente vai trabalhar em aula ainda alguns outros aspectos. E antibiótico é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, não adianta. A gente vai lendo, vai aprendendo uma infecção, aprendendo outra, uma ideia é que vocês consigam ter uma visão geral e pelo menos conhecer os principais antimicrobianos, para a partir daí começar a estudar uma infecção por vez, certo? Então, nos vemos na próxima aula e qualquer dúvida, estamos à disposição aí por e-mail.